Todos, né, como já foi noticiado, essa foi a sexta fase da operação, um desdobramento, né, da sexta fase da operação Perfuga, como desdobramento, né, das investigações que resultaram, né, no inquérito e nas prisões no mês de agosto de 2017. Após colaborações de réus colaboradores, obtivemos a informação de que haviam outras pessoas com suspeitas de serem funcionárias fantasmas. Uma dessas pessoas foi uma das pessoas que hoje foram presas, né, com a participação, né, do agente político, uma vez que era a ele destinada a vaga. Durante mais de um ano, houve a contratação da servidora, sem que houvesse a devida contraprestação do serviço público, né? E durante o inquérito policial foram ouvidas testemunhas, né, que relataram não ter ocorrido qualquer tipo de prestação de serviço público, bem como no próprio interrogatório da indiciada, né, e hoje foi alvo da operação. Ela afirma que desde a campanha até dezembro de 2016 ela nunca prestou qualquer tipo de serviço público, embora ela estivesse recebendo as vantagens remuneratórias normalmente. Os outros meses há alegações frágeis de que ela prestava algum tipo de demanda ao vereador, ao que por ele, né, não foi relatado qualquer coisa dessa natureza. Então nós concluímos o inquérito, né? No relatório nós representamos pela prisão, ao que o Ministério Público, após análise deles também, que logo irão detalhar os motivos da prisão, também entenderam por representar as prisões. E agora eu passo a palavra para o promotor, o qual irá falar sobre os motivos da prisão e demais especificidades do caso concreto. Concomitante com o pedido de prisão, nós já ingressamos com a denúncia, portanto eles estão denunciados. Obviamente que essa denúncia ainda será apreciada pelo juiz, que a receberá ou não. As prisões, tanto do vereador Mano Dadai quanto de sua esposa, a Patrícia Gonçalves, ex-esposa no caso, foram deferidas pelo juiz competente da primeira vara criminal, devidamente fundamentadas, porque os motivos autorizadores eram evidentes. O fundamento que nós colocamos ao judiciário, junto com a própria Polícia Civil, foi que o atual vereador Mano Dadai, ele entrou neste cargo de vereador por desvio de recursos públicos, antes mesmo de ele ser vereador, quando ele ainda era apenas e tão somente líder comunitário e presidente de um partido. Ele teve o apoio e foi fundamental para que o esquema criminoso ocorresse a esposa, que serviu exatamente para que ela fosse a funcionária fantasma na Câmara de Vereadores. O cargo, na verdade, inicialmente, era para o Mano Dadai. Só que ele, por ser líder, ele não quis o cargo porque ele iria aparecer. Isto poderia dar algum problema. Então, ele indicou a esposa, na época a esposa, e ela foi colocada como servidora da Câmara pelo Reginaldo, num cargo que, em termos monetários, em termos de valores de salário, só pede para o vereador, que ela foi colocada como chefe de gabinete, recebendo cerca de R$4.000. Este acordo entre o Mano Dadai e o Reginaldo foi, inclusive, falado pelo Reginaldo, explicado pelo Reginaldo na colaboração premiada, a que todos já devem ter acesso, porque já foi retirado o sigilo, e lá o Reginaldo diz como foram as tratativas, o acordo político, para que eles tivessem, obviamente, cada um o seu benefício. O benefício para o casal, além de financeiro também, acabou tendo dividendos políticos, para o Reginaldo dividendos políticos. O Mano Dadai, posteriormente, veio a ser o suplente do Reginaldo. E o Reginaldo, também por desvios de recurso público, acabou saindo da Câmara. Foi processado na Operação Perfuga, que é de conhecimento de todos, e acabou renunciando ao seu mandato, exatamente pelas acusações de desvio de recurso público. Fez colaboração, devolveu mais de R$1 milhão em bens.
E por conta disso é que o Mano Dadai entra no cargo de vereador, ou seja, começou na corrupção e acabou galgando ao cargo também pelo instrumento da corrupção. E isto não se pode esperar, isto foi um fundamento que nós alegamos, isto não se pode esperar de um representante do povo. Além disso, também nós alegamos a questão da conveniência da instrução criminal. Ele, por ser vereador, tem toda a máquina ali a seu favor. Inclusive, um dos argumentos que nós colocamos também é que, atualmente, pela resolução da Câmara, a 007 de 2012, cada vereador tem direito a um valor de R$15 mil para contratar assessoria. Então, ele pode dispor desse valor para contratar pessoas da sua confiança e pode manipular provas porque ele está ali exercendo essa função. Ela, a esposa, a Patrícia, os motivos por todo o contexto também de sua prisão, é que ela foi fundamental para que o esquema ocorresse, porque ela, como já dito pelo delegado Castro, durante 14 meses ocupou um cargo de chefe de gabinete. Na verdade, no último mês é que ela foi mudada para um outro cargo, recebendo um valor mais abaixo, mas mesmo assim, nesse tempo todo, ela absolutamente não prestou serviço público, mas, por outro lado, recebeu dinheiro público. Também vale ressaltar que eles não continuaram, o esquema, na verdade, não continuou, porque no final de 2016, se os senhores recordam, o Reginaldo Campos deixou de ser presidente da Câmara e perdeu ali todos os poderes de indicar pessoas para outros cargos. Para finalizar, é importante ressaltar que as colaborações, tanto do Reginaldo quanto do Andrew, foram fundamentais, porque o Andrew foi o primeiro a dizer que esse esquema existia, de agente político que tinha servidor fantasma. E dentre essas pessoas, ele apontou a Patrícia e o Mano Dadai como sendo beneficiados do Reginaldo, disse como o esquema funcionava. Isto foi corroborado, ratificado pelo Reginaldo na colaboração. E nas investigações do delegado Castro da Polícia Civil, isso também foi confirmado com outras provas. Daí nós juntamos tudo e os elementos eram evidentes, claros e contundentes, não só para a prisão, como para a concomitante denúncia que nós já ofertamos. Então, esses são os motivos, tanto da denúncia quanto do pedido de prisão que foi deferido judicialmente para o Mano Dadai e a Patrícia. Por que que o Reginaldo e o Andrew não entraram na denúncia? Já adiantando uma eventual pergunta dos senhores. Porque nas colaborações que eles fizeram, um dos benefícios foi exatamente esse, para fatos futuros que não pertencem diretamente à ação da perfuga, e sim os desdobramentos de outros fatos, ainda que guardem relação, eles não seriam beneficiados, desde que o que eles falassem tivesse comprovação, eficácia, e uma das colaborações foi exatamente essa, e nós conseguimos comprovar que o que eles disseram de fato tinha ocorrido. Basicamente é isso. A fase que se desenvolveu na data de hoje em Santarém, dando continuidade à Operação Perfuga, ela guarda uma pertinência relevante à sociedade santarena, em que um dos denunciados, preso na data de hoje, o então agente político Mano Dadai, vereador do município de Santarém, ele inicia sua carreira política partidária para o cargo no qual ele conseguiu ficar como primeiro suplente, já com desvio de recurso público do município de Santarém, naquele momento passado à Casa Legislativa, daquele espaço de tempo, exercida a presidência pelo então vereador Reginaldo Campos. Esse detalhe, ele guarda uma relevância muito grande a uma comunidade, na medida em que uma pessoa que exercia uma importante atividade junto à comunidade da grande área do Santarenzinho, que era uma liderança comunitária, portanto, liderança essa que deveria fazer a ponte junto ao âmbito do poder público municipal, quer fosse Prefeitura Municipal de Santarém ou Câmara de Vereadores, em busca de políticas públicas que deveriam ser desenvolvidas naquele bairro, valeu-se dessa liderança comunitária
para pleitear, junto ao então presidente da Câmara de Vereadores de Santarém, Reginaldo Campos, uma aliança escusa. Aliança essa escusa que ocorre no final do ano de 2015, já antevendo o pleito eleitoral de 2016. Esse acordo político-partidário escuso feito pelo presidente da Câmara à época, vereador Reginaldo Campos, e a liderança comunitária, obteve sucesso na medida em que se conseguiu um cargo comissionado junto àquela Casa Legislativa, pago com recursos oriundos do poder público para uma servidora escolhida, nesse caso específico, esposa do então líder comunitário, sem que essa prestasse qualquer tipo de serviço público. A gravidade do fato, ela não pode ser diminuída pelo espaço de tempo. Ela deve ser entendida pela sociedade como uma repulsa necessária a merecer do Poder Judiciário e das instituições constituídas, no caso específico, Polícia Civil e Ministério Público, a reprimenda necessária para que se tenha, inclusive, um caráter pedagógico. O dinheiro público, ele deve ser manejado em razão de uma sociedade e jamais, em hipótese alguma, ele pode servir como uma moeda de troca. Porque essa moeda de troca, decorrente do desvio do recurso público, foi que possibilitou ao então líder comunitário, Mano Dadae, ter condições de utilizar a Patrícia, à época sua esposa, para ajudá-lo na campanha política partidária do ano de 2016. A partir desse contexto, Mano Dadae não só apoia, à época, o vereador Reginaldo Campos, como também se lança candidato e consegue ser o primeiro suplente. Com a renúncia do então vereador Reginaldo Campos, Mano Dadae galga o cargo de agente político da Câmara de Vereadores de Santarém. O início dessa campanha eleitoral, ela já começa com desvio de recurso público e ela se mantém. É preciso que essa mesma sociedade, no atual ano em que nós estamos em um processo já político-eleitoral, tenha consciência que a partir dos votos conferidos aos seus representantes, as consequências virão. E essas consequências elas só podem vir na medida em que nós possamos ter a consciência da responsabilidade dos nossos votos. Todo voto vendido, ele contribui de forma maciça para a corrupção política partidária. Nenhum político ele consegue chegar ao seu cargo desviando o recurso público se em um determinado momento ele não contou com a complacência e com a conivência de determinados eleitores. O Brasil ele só vai avançar em questões políticas na medida em que nós tivermos representantes sérios, homens e mulheres, exercendo cargos políticos no país com a responsabilidade inerente ao seu cargo. O Ministério Público e Polícia Civil respeitam a Câmara de Vereadores de Santarém. Ela é uma instituição pública, ela é um poder legislativo e, como tal, ele merece o respeito das instituições, assim como da sociedade. Mas nós já precisamos avançar também nessa perspectiva de fazer uma discussão com a sociedade santarena para que ela possa começar a ter a necessidade de observar a importância da consciência de um voto. O poder legislativo é de onde se advêm as leis. Se nós não tivermos uma eleição com lisura, em que as pessoas que estejam galgando cargos já iniciem aquele processo de eleição, imbuídos do dever e da responsabilidade de exercerem um cargo político com responsabilidade e honestidade, nós estaremos fadando essa mesma sociedade a um descrédito. E esse descrédito, ele depõe contra a instituição. O Ministério Público e a Polícia Civil, desde a deflagração da Operação Perfúga, tem sido, de forma rotineira, investigando, carreando provas aos autos. Nenhuma investigação está sendo conduzida com amadorismo. Ao contrário, é um processo demorado, é um processo que exige com que você tenha provas concludentes para que você possa oferecer ao Poder Judiciário denúncias embasadas em provas. É muito difícil investigar o poder político partidário, porque são pessoas que, não muitas das vezes, ou quase sempre, elas estão cercadas de uma proteção
política partidária, cercada de determinados protecionismos, e isso depõe, e isso dificulta, mas não impossibilita a investigação. Não há escolhas políticas partidárias na Operação Perfuga. Nós estamos investigando fato. E qualquer fato que se investigue, que se aponte para quem quer que o seja, merecerá a mesma situação que até então tem se levado. Oferecimento de denúncia, buscar responsabilidade junto ao Poder Judiciário. O Ministério Público e a Polícia Civil agradecem imensamente à imprensa em Santarém. Os senhores possuem fundamental importância, porque muitas das investigações no âmbito da Perfuga, elas também iniciaram e se solidificaram a partir de notícias trazidas pelos internautas. Então, na medida em que a imprensa divulga, essa mesma sociedade ela tem retornado com colaborações, com procuras ao Ministério Público, à Polícia Civil e informações. E é necessário que se diga também a esse mesmo público, não há qualquer situação que possa apontá-los para dizer que foi determinado cidadão que deu essa ou aquela informação. Nós temos condições e estamos mantendo e garantindo não se divulgar o sigilo, não se identificar a fonte e guardando o sigilo. E nós pedimos à imprensa que continue com esse trabalho, porque a solidificação de uma sociedade, ela passa pelo interesse harmônico de todos os envolvidos, e principalmente da imprensa, que é a palavra que se chega à sociedade, é a palavra que se chega para relatar os acontecimentos, e essa mesma imprensa pode possibilitar ao Ministério Público e à Polícia novas informações, como nós temos conseguido através dos internautas dos senhores. Muito obrigada.